Então, veja bem, sabe qual é a sacada, o professor Alessandro? Eu vou fechar aqui para a gente poder dar o pontapé inicial. Sim. Você pode, e olha que eu estudo crítica textual, e eu tenho 2 acadêmicos, eu tenho a obra deles, eu tenho o Emanuel Tove, eu tenho o Edson de Faria Francisco, eu tenho, dentre outros, o doutor Antônio Renato Gusso, que eu gosto muito, a obra dele de hebraico eu aplico nas minhas aulas de hebraico, eu utilizo assim como a do Page Kelly, dentre outras, e tenho um material, tá, que foi desenvolvido pela Unigran Rio, e que eu consegui utilizá-la, autorização para utilizá-la, mas não posso vendê-la. Uhum. Tá? A Unigran Rio me autorizou, o meu coordenador do curso me autorizou, tem autorização. Então, vejam bem, nós sabemos que a crítica textual é importante, mas sabe qual é o maior problema? É que a crítica textual, por mais que você tenha a questão ali da questão dos manuscritos, fazer uma análise dos melhores manuscritos, etc., ela nunca vai responder à historicidade do texto. Aí você tem que utilizar-se da metodologia histórico-crítica. Isso. Perfeito. Porque ela vai começar a fazer o quê? Abranger, ela vai pegar pontos, juntar com arqueologia, juntar com outras análises externas, Perfeito. E é aí que ninguém quer... Chame para debater dentro da metodologia histórico-crítica. Não, chame, convide. O pessoal corre. Chama, eu estou falando chama para debater dentro da metodologia histórico-crítica. Não fica de pé. O William Gold, o Jonathan Golden, ele tem nessa obra dele sobre, até já peguei aqui, falado sobre Antigo Canaã e Antigo Israel, tá? Onde ele começa do período calcolítico, olha só, hein? Período calcolítico, cara, lá atrás. Isso. Até chegar o período, aí tem o período bronze, aí o período bronze médio, o bronze final. Até 1100 por aí, você não tem uma arqueologia onde você não identifica Israel, você não identifica. Em lugar nenhum. Não tem cultura material. E Isso aí o Dr. Mark Smith, em sua obra As Origens do Monoteísmo Bíblico, bem como Antigo Israel antes de 1200, que ele vai é mais ou menos uma brincadeira que ele faz, tá? O Antigo Israel, mais ou menos, isso aí que ele fala. Na obra dele, ele vai falar sobre o atrelamento da linguagem semítica ocidental, que é a linguagem ugarítica. Tá? Você vai pegar ali, eu posso mostrar depois para você, você vai pegar ali vários termos cognatos do ugarítico e você vai ver, como o próprio Jonathan Golden vai nos informar, havia em Ugarit um templo, um palácio, havia 12 tribos sacerdotais, 12 tribos sacerdotais. Isso, perfeito, isso aí mesmo. Todas as linguagens que você vê na Bíblia ali, sacrificial, isso. Todas, inclusive, já tinha sacerdotes levitas em Ugarit. Isso, perfeito. Os israelitas, os ditos israelitas, que aí depois vai ser um grupo à parte, eles simplesmente dão continuidade a essa cultura. Agora, o desenvolvimento do monoteísmo já é bem depois. Aí você tem a questão da centralização de culto. Aí já é outro processo. Já é outra questão. Só para acrescentar um pensamento aqui, porque me veio, eu fico... Os achados ugaríticos, né? Hoje é a moderna Raishanra, né? A antiga Ugarit. Raishanra. Raishanra. É de 1928, as traduções 29. vão... Não, as traduções vão começar por volta de 1929 e são 4 levas de achados, né? Vem a primeira leva, tem a segunda, a terceira e a quarta. Ali por volta de 1950, já existiam livros escritos falando acerca de Ugarit. Eu tenho... Sim. A biblioteca aqui é vasta. Eu fico espantado de tanto que eu já li, ressurreição, tanta coisa ali em Ugarit, até a questão do arpista, o tocador de harpa,
Tinha a questão tudo isso do daí. sacerdote. Até porque os tocadores de harpa, desculpa te interromper, sim, eles já existiam naquele meio ali, bem um pouco isso. antes de Ugarit. Era meio que corriqueiro, meio que comum. Aí eles apenas deram continuidade, porque eles achavam legais. Isso. Aí a epopeia de Akhat também, o épico de Quirete. Então, eu li todos os Ciclo de Baal, eu li a obra do professor Mark Smith, volume 1 e volume 2, Ciclo de Baal. Eu fico espantado como que o meio cristão é distante dessa realidade. Como que essas informações não chegam. Não chegam nas pessoas. Assim, não importa se a pessoa vai deixar de crer ou vai continuar crendo, isso é um problema de cada um. Mas eu fico chocado com a omissão. Com a omissão. A pessoa nem sabe das similaridades entre textos ugaríticos, por exemplo, Salmos, Salmo 82, Salmo 88, Salmo 74, 13, Salmo 29, né? Esse abismo literário, esse abismo de conhecimento que há entre o meio cristão e o meio acadêmico, eu fico chocado como que isso é absurdo. Como que isso extrapola até as questões mais racionais e lógicas. Não, mas o grande problema... Foi só para acrescentar. Não. O grande problema que nós temos no Brasil chama-se interesse. Nós temos uma população onde a maioria tem preguiça de ler. Esse é o grande problema. Estudar dá muito trabalho, ler dá muito trabalho, analisar dá muito trabalho. Tá entendendo? Analisar dá muito trabalho. Você empenhar tempo dá muito trabalho. Você precisa, por exemplo, eu até um determinado momento, até um determinado período, né, atrás, eu estava dormindo 3, 4 horas por noite. Porque eu chegava do trabalho às 4, às 5, fosse o horário que eu chegasse. E eu ia para frente do computador estudar. E comprava livro. Livro, a maioria em inglês, eu comprava. Aí comprava na Kindle, que às vezes era mais barato. Comprava na Amazon, mandava entregar. Quando eu gostava de pegar a promoção, que eu comprava aquela remessa. Tinha época que eu ganhava 45% de desconto. Aí um livro que custava 200, chegava a R$70. Eu ia lá e passava o cartão. Meus cartões estouraram todos. A maioria com livro. E eu não estou falando de cartão de R$1.000, não. É de R$2.000, R$3.000. Com livros. Então, veja bem, a troca de informação ela é muito válida. Mas, às vezes, numa live não tem como você aplicar tudo aquilo que você pensa em. Nós já estamos a meia hora só trazendo autores. Trazendo autores. Agora, você imagina uma aula falando sobre determinado assunto. Então, o grande problema que nós temos é o seguinte, por exemplo, eu fico muito feliz porque pelo menos a Unigran, ela me deu um norte. Meu professor, apesar de ser pastor da Batista, ele me recomendava. Ele falava, olha, esse autor, procure esse autor, procure esse também vai te dar uma resposta. Quando eu entreguei o meu TCC, que eu procurei, eu optei por fazer um artigo científico, tá? Eu optei por fazer um artigo científico. Ele falou, cara, faz um livro. Foi ele que me motivou. Aí eu estou escrevendo, estou falando sobre justamente as questões ali do Antigo Oriente envolvendo Javé. Só que, gente, vocês vão tomar um susto com